Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus o Senhor, estamos de volta. Hoje é quarta-feira, daqui a pouco às 8 horas da noite você está convidado a participar conosco ao vivo, online, do nosso culto de oração de hoje, tá bom? Das 8 até as 9 horas, Pastor Robson, Pastor Charles, conduzindo a igreja, unindo a igreja em oração. Agora, eu quero convidar você para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos desta semana. Começamos na segunda-feira, ontem tivemos a segunda parte e agora, hoje, quarta-feira, a terceira parte da série de estudos. Nós temos falado esta semana sobre a Bíblia, a pandemia e a saúde emocional do crente. Por quê? Porque queremos trazer para você uma palavra de bênção da parte de Deus. Vivemos dias difíceis, vivemos dias complexos, há uma crise em todas as áreas. Nós estamos vivendo essa pandemia, talvez um dos maiores desafios da humanidade em todos os tempos. E como igreja precisamos buscar ao Senhor em oração e precisamos buscar ao Senhor através da palavra. Saber o que Deus tem a falar conosco neste tempo tão difícil. Deus sempre tem uma palavra para abençoar a sua igreja. Deus sempre tem uma palavra para nós, seja qual for o momento que nós estamos vivendo. Então, esta semana, o tema dessa nossa pequena série de estudos bíblicos é a Bíblia, a pandemia e a saúde emocional do crente. Cada dia, nós estamos trazendo também um versículo diferente que dá base para o nosso estudo e cada dia também estamos falando sobre um problema emocional diferente para estarmos aqui abordando o tema. Na segunda-feira, o nosso texto foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Ontem, terça-feira, nós falamos baseados em Romanos capítulo 12, versículo 12. E hoje eu quero trazer para a nossa reflexão o texto bíblico que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ouça bem o que nos diz a Bíblia Sagrada. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele está aqui dando uma ordem. O texto está no imperativo. Ele está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele dá uma ordem, ele repete essa ordem. Ele diz que nós devemos ser alegres, contentes, felizes. Nós devemos viver como homens de Deus, mulheres de Deus. Nós devemos viver constantemente em oração. Pastor, mas e os problemas, as pressões, as cobranças, essa correria, esse estresse, todas essas lutas e dificuldades que nós estamos enfrentando? E a pandemia da Covid-19? E o isolamento social? E a crise financeira? E as pessoas perdendo o seu emprego? Bom, mesmo assim a Bíblia diz, neste e em muitos outros textos, que nós devemos ser conhecidos e reconhecidos como um povo alegre, contente, feliz. Mas nós vamos entender melhor isso hoje. Aliás, estamos procurando entender melhor essa temática bíblica durante esta semana na nossa série de estudos a Bíblia, a pandemia e a saúde emocional do crente. Ouça bem, esse é apenas um entre tantos outros versículos que afirmam que a vontade de Deus é que você seja uma pessoa feliz. O objetivo de Deus é abençoar você. Deus quer ver você prosperando. Ouça, não apenas prosperidade material, não apenas prosperidade de bens. Quando a Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre todo tipo de prosperidade, inclusive prosperidade espiritual e prosperidade emocional. Porque Deus quer abençoar você física, material
emocional e espiritualmente. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra prosperidade, achamos que Deus está falando apenas em dinheiro, em bens materiais, carros, casas, fazendas, propriedades. Não. Na verdade, acima de tudo estão as bênçãos espirituais, as bênçãos emocionais. Deus sempre quer abençoar. Deus quer ver você feliz, o seu casamento, a sua família. Deus quer que você vá bem em todas as áreas da sua vida. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Nesta semana nós falamos segunda-feira sobre tristeza. Ontem nós falamos sobre angústia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre depressão. Amanhã nós vamos falar sobre ansiedade e terminaremos esta série na sexta-feira falando sobre estresse. Hoje então quero falar um pouquinho sobre depressão. Depressão. E a primeira afirmação que eu quero fazer para você é o seguinte: preste muita atenção. Ouça, meu irmão, depressão não é pecado. Depressão não é pecado. Porque depressão é uma doença como qualquer outra. Uma enfermidade como qualquer outra. E qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa, pastor, ministro de música, qualquer diácono, professor de EBD, grandes homens de Deus do passado, grandes pregadores, grandes teólogos, já sofreram com a depressão. A depressão não é pecado. Não significa que Deus está pesando a mão sobre você e castigando você por algum pecado que você cometeu. Não, não. Na maioria, na grande maioria das vezes, a depressão é uma doença, uma enfermidade como qualquer outra e deve ser cuidada, tratada. Precisamos buscar recursos para solucionar a depressão como qualquer outra. Então, a depressão é uma doença e nós precisamos entender que essa doença tem causas bioquímicas, genéticas, hereditárias, além, claro, dos problemas que nós vivenciamos, das dificuldades que nós lidamos, as perdas, os lutos, o estresse, o esgotamento, as crises, problemas, os mais variados que acabam trazendo a depressão para fazer parte da nossa vida. Segundo os especialistas, a depressão é o grande mal do século que ataca o sistema nervoso central do indivíduo, atinge em cheio a sua psique, o seu interior, atinge em cheio os seus sentimentos, as suas emoções e depois também atinge o seu corpo, tirando a sua qualidade de vida. Você deixa de ser alegre, deixa de sorrir, deixa de ser feliz, deixa de estar contente e Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você seja feliz, que você seja uma pessoa alegre. E a depressão se caracteriza exatamente por uma tristeza muito grande, muito profunda. Uma tristeza que não passa e que acaba prejudicando você, acaba prejudicando o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as outras pessoas. Agora, ouça também com bastante atenção. Na verdade, todos nós passamos por algum momento de depressão na vida, mas são momentos rápidos, momentos curtos, momentos objetivos. A depressão passa a ser uma doença, uma enfermidade que precisa de tratamento médico, às vezes até de remédios, quando essa depressão se prolonga por muitos e muitos dias, você não consegue sair, não consegue vencer a depressão. Aí é preciso procurar um profissional que vai dar as orientações, muitas vezes até receitando remédios para que você possa sair da depressão. A depressão, ela, quando não é tratada, pode levar a pessoa a cometer suicídio. Vejam só como a depressão é grave, é um assunto muito sério e nós devemos tomar todo cuidado para que a depressão não traga consigo outras doenças, outras enfermidades, sejam elas emocionais, físicas, inclusive esse extremo máximo que é quando a pessoa comete suicídio. Há alguns personagens na Bíblia que sofreram com o problema da depressão. Grandes nomes, grandes personagens da Bíblia Sagrada sofreram com a depressão. Moisés, Elias, Davi,
Jó, Jeremias. Li um artigo há pouco tempo falando que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu com a depressão em alguns momentos. Por exemplo, quando ele estava no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que o sofrimento de Jesus foi tão grande que ele estava suando gotas de sangue. Saíam pelos poros do corpo de Jesus gotas de sangue. Há algum tempo eu assisti um noticiário, uma reportagem, uma matéria especial na televisão, e eles disseram que os médicos estudaram e viram que é cientificamente possível. Quando a pessoa está muito estressada, em angústia profunda, em depressão, a pessoa pode realmente romper alguns microvasos sanguíneos e então foi o que aconteceu muito provavelmente com o Senhor Jesus. E eu tenho lido o testemunho de pastores, já ouvi também várias histórias de pastores, grandes líderes do passado e do presente da igreja, que passaram pela experiência da depressão. Mas ouça com muita atenção. A depressão não pode amarrar você, acorrentar você, aprisionar você. A depressão exige luta e ela, com Cristo, você obterá a vitória. A depressão não é o fim. A depressão não pode ser o fim. Você pode e deve lutar e vencer a depressão, como qualquer outra doença, como qualquer outra enfermidade. Você deve buscar a Deus em oração, você deve buscar a palavra de Deus, você deve cantar hinos e cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Você pode e deve procurar um conselheiro cristão, um líder, um pastor para aconselhar espiritualmente você. Você pode e deve procurar psicólogos, psiquiatras, neurologistas, procurar profissionais. Eles vão medicar se for o caso, você pode e deve usar os medicamentos também. Isso não é pecado, não tem nenhum problema, porque a depressão é uma doença como qualquer outra. E você pode e deve procurar bons profissionais e procurar os remédios que eles vão receitar a você para que você possa vencer esse problema. Muito bem, tudo isso por quê? Porque Deus quer abençoar você. Deus quer que você viva feliz, alegre. É por isso que Ele disse na palavra de Deus na Bíblia que você deve sempre se alegrar. A alegria está em Deus. Ele é a nossa fonte de alegria. Ele é a fonte das nossas bênçãos, da nossa prosperidade. Ele disse, Jesus disse, que Ele queria que você tivesse vida plena, vida abundante. Amanhã nós vamos continuar falando sobre este tema, o tema dos estudos bíblicos desta semana, a Bíblia Sagrada, a pandemia e a saúde emocional do crente. Agora nós vamos orar e também às 8 horas da noite. Hoje é quarta-feira, não se esqueça, das 8 às 9 da noite estaremos ao vivo online com o nosso culto de oração desta semana. Até amanhã às 18 horas com mais uma parte desta série de estudos bíblicos desta semana. Um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.